dia! Na edição de hoje do Telejornal Comunicare você vai ver: nova inteligência artificial, ChatGPT impacta a educação universitária. Preço da carne cai mais de 20% e tem a maior baixa entre produtos alimentícios. O uso de cigarros eletrônicos entre jovens paranaenses é cada vez mais comum. Número de idosos no mercado de trabalho cresce 4 vezes mais nos últimos 8 anos. Começa agora o Telejornal Comunicare. O ChatGPT é uma das novidades da tecnologia digital mais comentadas esse ano. A ferramenta que funciona com inteligência artificial influencia não só o mundo digital, mas também a educação. Inteligência artificial, você conhece? E o ChatGPT, já usou? Lançado no final de 2022, o ChatGPT é a maior vertente da inteligência artificial atualmente. Dados apontam que em 2023, a tecnologia da inteligência artificial atingirá 97,9 bilhões de dólares movimentados no ano. E é uma tecnologia que já vem movimentando muito o nosso dia a dia, presente em várias áreas. Uma delas, a educação, e isso vem gerando muita polêmica e preocupação, tanto entre estudantes e professores. De acordo com a aluna Cecília Coulson, estudante do terceiro período do curso de Psicologia da PUC Paraná, campus Curitiba, o uso da inteligência artificial do ChatGPT, com certas exceções, pode ser algo benéfico para o ambiente de sala de aula no ensino universitário. Olhando pelo lado positivo, pode auxiliar em pesquisas, construção de artigos, produção de artigos de temas que não são de tão fácil acesso, mas, assim, pequenos casos, não sempre, porque senão vai tirar a relação professor-aluno, que é muito importante. Trazendo uma perspectiva mais acadêmica, o professor, doutor, titular da Escola de Belas Artes da PUC Paraná, campus Curitiba, Marcos José Zamblonski, tem preocupações em relação ao ChatGPT. A inteligência artificial está alimentada por um monte de fontes, de gente do mundo das redes, que estão na rede da internet, e aquilo está largado ali. Como você faz as perguntas, que aquilo vai chegando até você. E aí que está o grande problema. Acrescentando ao seu comentário original, o professor Dr. Marcos José relatou que com o avanço tecnológico e a massificação da inteligência artificial, a tendência é de melhora na relação entre a sala de aula e o ChatGPT. Mas da forma como eles estão avançando, há uma perspectiva de que nos próximos anos essa ferramenta esteja muito mais articulada, ela já esteja também normatizada para que ela possa resgatar algumas fontes de informação que deem para a gente a garantia de que aquela informação ela é científica, aquela informação é qualificada e a gente possa se apropriar dela. No início deste ano, o preço da carne teve queda em relação ao preço do ano passado. Com esses dados, já é possível identificar quais tipos de alimentos de carne que estão pesando mais no bolso dos moradores curitibanos. O preço da carne caiu até 20% em março de 2023, comparado com março de 2022. Cerca de 19 itens tiveram uma redução em seu preço, comparado com o mesmo período do ano passado. É a maior baixa desses produtos no IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo o economista Rodolfo Coelho, alguns fatores explicam esse fato. A gente confere agora o que ele disse. Basicamente, o que houve para nós entendermos essas baixas que aconteceram no preço da carne aqui no Brasil se deve ao fato das suspensões do mercado chinês da importação aqui da carne brasileira. Então, dessa maneira, quanto maior forem as exportações para a China, maiores serão os preços aqui também para nós. Então, acreditamos que nesses próximos períodos que vêm agora, o preço da carne já irá se normalizar aos padrões que estavam em janeiro e fevereiro. Os itens que tiveram a maior queda de valor em março de 2023 em relação ao mesmo período de 2022 foram asa de frango congelada, que caiu 19%, com o quilo da carne passando de R$ 23,74 para R$ 19,23. Coração de galinha, que caiu 12%, passando de R$ 30,33 para R$ 26,69 o quilo. E postas de tilápia congelada, com um pacote de 800 gramas dos produtos caindo de R$ 24,47 para R$ 21,74. Especialistas do setor indicam 3 fatores como os responsáveis pela queda nos preços. O principal deles é a suspensão das exportações de carne bovina para a China, no dia 23 de fevereiro, após ser detectado um caso atípico de mal da vaca louca no Pará. Por conta desse embargo, teria aumentado a oferta interna de produtos.
Entre os principais beneficiados com essa queda de preço estão os consumidores, que passarão a comprar com mais qualidade e maior quantidade as carnes. A gente conversou com o Thiago e mostra agora o que ele disse. Realmente, a queda do preço da carne influenciou positivamente as compras do mês da família. Agora a gente consegue comprar carne e alimentos com um fluxo um pouco maior. Isso pode também ajudar em questão em relação assim, a gente comprava no churrasco que a gente fazia final de semana, a gente não comprava coração de frango, porque era um preço um pouco maior, e hoje com essa queda a gente consegue comprar e fazer um churrasco um pouco melhor. Apesar da queda do preço da carne, outros itens presentes na cesta básica não foram afetados e ainda estão com um preço alto. Para nos explicar melhor isso, o nosso repórter Tobias está ao vivo. Bom dia, Tobias. Bom dia. Exatamente. Com a suspensão das exportações da carne brasileira, principalmente para a China, fez com que o preço caísse. Essa queda é fruto da abundância de carne dentro do território nacional. Como apontam alguns especialistas do setor, a derrubada das sanções deve retomar o preço aos níveis anteriores, principalmente como janeiro e fevereiro. A queda do preço da carne não foi acompanhada pelos restantes dos itens da cesta básica. E como a população de baixa renda não tem o hábito de consumir tanta carne, a diminuição do preço não foi tão impactante. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Tobias, pelas informações. Os cigarros eletrônicos estão se tornando cada vez mais populares entre os jovens paranaenses. Cerca de 27,5% dos jovens curitibanos já experimentaram esses dispositivos eletrônicos. O índice acende um alerta para os profissionais da saúde. Os fumantes de cigarro eletrônico são cada vez mais novos. Dados da pesquisa Dispositivos Eletrônicos para Fumar, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, indicaram que 21,5% do público masculino de Curitiba, com idade entre 13 e 17 anos, disseram ter fumado em algum momento. Doenças relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos vêm aumentando e preocupam órgãos de saúde e familiares. Um estudo realizado no ano de 2021 pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, do Rio de Janeiro, verificou a preferência no uso de dispositivos eletrônicos para fumar nas 26 capitais brasileiras e também no Distrito Federal. A pesquisa verificou que cerca de 80% das pessoas que já consumiram cigarros eletrônicos têm entre 18 e 34 anos. Estudantes da PUC Paraná contaram suas experiências com o cigarro eletrônico. Fumo pod desde os 17 anos. Comecei sendo influenciada por um ex-namoradinho que eu tinha, que inclusive era mais novo que eu. Sempre tive contato, só que no ambiente escolar eu nunca tive muita influência, nunca tive muita vontade de provar. Só que agora que eu entrei na universidade tem sido bem mais difícil parar, porque se tornou um hábito entre todos os universitários. Quase todo mundo tem um pod na mão. E foi aí que eu aumentei o ciclo do quanto eu fumo. Eu comecei com o narguilé em 2016, logo depois passei para o vape sem nicotina, depois veio o vape com nicotina e logo depois veio o pod. E eu sofri influência de ver na internet, nos vídeos, o pessoal fumando, e daí me deu vontade, daí eu comecei. E agora eu fumo constantemente. O médico pneumologista, Dr. Paulo Sandoval, explica mais sobre os malefícios causados pelo cigarro eletrônico para o público jovem. É uma doença de jovens, que são os jovens que adotaram esse hábito, né? Embora a gente tenha relato de pacientes com 13 anos e 68 anos de idade, nos dois extremos, né? Mas a maioria, a imensa maioria, são jovens. Acho que 20% dos estudantes secundaristas experimentam o cigarro eletrônico. É bastante gente, uma população muito grande. No próximo bloco, você confere. Pratos típicos de Curitiba fazem sucesso na gastronomia da capital. Aumentou em 4 vezes o número de idosos no mercado de trabalho nos últimos 8 anos. É a seguir no Telejornal Comunicare. Com a chegada do inverno, está aberta a temporada do pinhão. Além dos modos tradicionais de preparo, ele desperta o interesse para conhecer outros pratos típicos de Curitiba. A chegada da semente que dá origem ao nome de Curitiba é aguardada pelos paranaenses. Está oficialmente aberta a temporada do pinhão no Paraná. O Instituto Água e Terra liberou a colheita da semente no dia 1º de abril, com a condição de que a pinha esteja madura quando for retirada. O pinhão é um dos grandes protagonistas das refeições dos curitibanos durante o inverno e pode ser consumido em pratos salgados, mas também em pratos doces. Um dos mais tradicionais por aqui é o entrevero de pinhão, que possui algumas variações de receitas e ingredientes
mas que não deixa de ser um dos favoritos dos curitibanos. O Festival do Pinhão, promovido por vários estabelecimentos, é prova disso, tendo o entreveiro como um dos carros-chefes. O entreveiro veio aqui de Curitiba mesmo. Ele é feito com pernil, legumes, o pinhão. O segundo prato é só pinhão com bacon. E o terceiro é pinhão, molho de cerveja e alcatra. A cidade de Curitiba tem muitos pratos típicos que foram criados aqui e ainda são muito consumidos até os dias de hoje. A carne de onça, por exemplo, é uma iguaria com origem na capital paranaense. O prato foi criado na década de 40, no antigo bar Buraco do Tatu, e é feito com carne de boi, servida crua com cebola e muitos temperos. O local ele tem a sua cultura gastronômica. Curitiba formou uma cultura gastronômica bastante interessante, com elementos locais e com elementos assim de regiões próximas. Tem, né, da carne de onça, que é o nosso carro-chefe em termos de vendas e até de procura do público, não só de Curitiba, mas como de fora também. Por exemplo, canudinho com maionese, e com espetinhos, onde tem vina, queijo, pepino e azeitona, que era típico da cultura curitibana em festas de aniversário. Esse prato faz parte da cultura e identidade da cidade. E em 2016, a carne de onça se tornou um patrimônio cultural de natureza imaterial de Curitiba. Já para as sobremesas, não podemos falar da confeitaria tradicional curitibana sem mencionar o bolo Marta Rocha. Criação de Dona Dair em uma tradicional confeitaria de Curitiba, homenageou o bolo em nome da famosa Miss Brasil da década de 50. Receitas são já tradicionais, vêm das gerações e continua a mesma receita. Então, a maioria do pessoal prefere esse tipo de receita, que vem dos tradicionais e passando de pai para filho, e os netos e as gerações, na mesma receita e o mesmo confeiteiro. O bolo contém massas de pão de ló branco e de chocolate, creme de ovos, crocante de nozes, sem esquecer a cobertura com chantilly ou fios de ovos, enquanto o disco de merengue representa as 2 polegadas a mais pelas quais Marta não conquistou o Miss Universo. São essas camadas de recheio que mantêm o bolo Marta Rocha como um dos queridinhos curitibanos. Até 2030, quase 1/4 da população curitibana terá idade acima de 60 anos. Mas para várias pessoas dessa idade, aposentar não faz parte dos planos. Nossa equipe foi ver de perto como é a rotina de alguns desses trabalhadores. Em Curitiba, a população acima de 60 anos está cada vez mais ativa no mercado de trabalho. Hoje, mais de 48 mil idosos trabalham na capital, número que há 8 anos atrás era de apenas 10.600 contribuintes. Para entender melhor esse quadro, falamos com Arami Chaim, o livreiro de 81 anos, que há cerca de 5 décadas administra a livraria do Chaim no centro da cidade. Sua livraria já foi considerada a melhor de Curitiba e conta com um acervo de mais de 80 mil livros. Eu me sinto muito feliz por trabalhar com o que eu acho mais sagrado, que é o livro hoje que nós temos. E eu estou muito contente de crianças que vêm aqui e já conhecem, então as pessoas vêm e me chamam, seu Chaim, mas as crianças, com a sua pureza, eles vêm, ô Chaim, e é muito bonito de ver isso. A atividade mental é fundamental. Se você estiver com isso, você não tem tanta necessidade do medicamento e do hospital. A taxa de pessoas acima de 60 anos em Curitiba já supera a média nacional. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a tendência é que até o final deste ano a população de idosos supere a população de crianças e adolescentes, concentrando então a força de trabalho na mão daqueles que já têm alguma experiência no mercado. Para o médico geriatra Carlos Greca, manter o corpo e a mente ativos nessa idade através do trabalho com as devidas precauções traz inúmeros benefícios para a saúde. O trabalho é um grande fator de jogar a vida para frente. Quanto mais você trabalha,
mais se alcança o dito dos 100 anos. O especialista ressalta a importância de conversar com a família se o alocamento em um lar de idosos pode ser considerado como uma possibilidade e também a necessidade de se preparar para a velhice. O azelamento não pode ser visto nunca como um ato de maldade, de ruindade. Muitas vezes é um ato de necessidade. Porque nada substitui se a família puder abraçar o seu velhinho, ficar com o seu velhinho, é o melhor caminho, né? Isso nunca vai ser substituído por nada no mundo, né? A população idosa é a mais afetada pelo alto índice de sedentarismo nas capitais do Brasil. Em Curitiba, 64% das pessoas acima de 60 anos de idade não realizam nenhuma atividade física, enquanto 42% da população total da cidade é inativa. É recomendado se exercitar pelo menos 2 vezes, de 2 a 5 horas por semana, realizando atividades de intensidade moderada, como caminhar ou subir escadas, segundo diretrizes da OMS. E agora vamos falar sobre os últimos jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos do fim de semana foram marcados por muitos gols, mas os times paranaenses não saíram tão bem. Para nos contar sobre os resultados, a nossa repórter Luísa Braz está ao vivo aqui nos estúdios. E aí, Luísa, como foram as partidas? Então, as partidas da segunda rodada foram marcadas por um predomínio dos times mandantes. No primeiro jogo, o Fluminense derrotou o Atlético pelo placar de 2-0. O técnico do Atlético, Paulo Turra, entrou com um time misto, já que o rubro-negro enfrenta na próxima terça-feira, dia 25, o CRB pela Copa do Brasil e precisa vencer, já que vem em desvantagem de 1-0 do primeiro jogo. Em seguida, o São Paulo derrotou o América Mineiro pelo placar de 3-0, e o América segue sem marcar nenhum gol no campeonato até então. O Cuiabá e o Red Bull Bragantino ficaram em 1-1 e o Cruzeiro derrotou o Grêmio pelo placar de 1-0. Nos jogos de domingo, às 11 horas da manhã, o Internacional derrotou o Flamengo pelo placar de 2-1. Santos e Atlético Mineiro ficaram no 0-0 e Vasco da Gama e Palmeiras empataram em 2-2. No jogo do início da noite, o Fortaleza foi o único visitante que se deu bem no campeonato. Venceu o Coritiba pelo placar de 3-0 em Curitiba. O Coxa tem um desafio muito importante essa semana. Viaja até Recife para enfrentar o Sport pela Copa do Brasil. O jogo de ida foi marcado por muitos gols, um empate em 3-3. Então, se um novo empate persistir, a decisão fica pela disputa de pênaltis. Por fim, na noite de ontem, o Goiás derrotou o Corinthians pelo placar de 3-1. Hoje, a rodada se encerra com Bahia e Botafogo às 8 horas da noite na Arena Fonte Nova. Muito obrigado, Luísa, pelas informações. Esta edição do Telejornal Comunicare vai ficando por aqui. Acompanhe o conteúdo completo das nossas reportagens no nosso portal. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Obrigado pela audiência. Tenha um bom dia.